Mercado de ações. O que é? Como funciona? Quais as vantagens e os riscos? Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou explicar sobre como funciona o mercado de ações. Mas antes disso, eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal. Assim você vai ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas que gostariam de saber sobre esse tema e também você vai receber mais vídeos como esse aqui que você está assistindo agora. E para iniciarmos, vamos entender o que é mercado de ações. O mercado de ações, como o próprio nome sugere, é o local onde são negociadas as ações, classificadas como uma pequena fração de uma empresa. E essas parcelas, elas estão disponíveis para compra e venda no mercado de ações. E nós podemos fazer um paralelo entre o mercado de ações e um supermercado comum. E desse modo, assim como no supermercado comum, a pessoa que tem dinheiro, ela vai lá e escolhe quais produtos ela vai comprar. E do mesmo modo, no mercado de ações, as pessoas elas podem escolher por partes de empresas. O mercado de ações, ele funciona como um intermediador entre as empresas e os investidores. O seu funcionamento se dá basicamente pela compra e venda de ações. No geral, todas as operações são realizadas pela internet, através dos home brokers, das instituições financeiras. E basicamente o mercado de ações ele precisa de dois elementos para ele funcionar: as ações e as empresas. E falando em ações, o que são ações? E ações, como as ações são frações das empresas, as pessoas que compram as ações das empresas, ela se torna acionista da empresa escolhida. E essas ações, elas podem ser de dois tipos: as ordinárias e as preferenciais. As ações ordinárias, elas trazem a vantagem do poder de voto ao acionista. Em outras palavras, ao comprar esse tipo de ativo, o investidor ele passa a ter direito ao voto nas assembleias. Portanto, essa é uma opção interessante para as pessoas que gostam, de se verem como donas das empresas, pois de fato elas possuem um poder de decisão no futuro da companhia. Mas por outro lado, como o peso do voto é proporcional à quantidade de ações que a pessoa possui, o poder de voto só é útil de verdade se o investidor possui muitas ações. Então, dessa maneira, se ele tiver poucas ações, o seu voto não fará tanta diferença assim contra os outros acionistas de peso. Preferenciais. As ações preferenciais são as mais negociadas no mercado de ações. Elas possuem um grande atrativo, que são os dividendos. E os dividendos são partes dos lucros das empresas, divididos entre os investidores. Logo, essa é uma ótima forma de ter lucros com os investimentos em ações. E uma outra maneira é vendendo os ativos por um preço superior ao valor que você comprou. E as empresas que vendem ações, como elas funcionam? As empresas que vendem ações são chamadas de empresas de capital aberto e todas elas realizaram um IPO ou uma oferta pública inicial. Em outras palavras, a IPO é a primeira oferta de ações. As empresas que decidem abrir o capital normalmente visam a captação de recursos para investirem no seu crescimento. Então, desse modo, elas dividem a empresa em pequenas porcentagens, que os investidores podem comprar em duas etapas diferentes. A primeira no mercado primário, que é a primeira venda das ações, são chamadas de mercado primário. E isso significa que o dinheiro captado ele vai para os cofres das empresas. No mercado secundário, depois das primeiras ações, o dinheiro não vai mais para a empresa. E isso porque as ações passam a ser negociadas entre os investidores. Portanto, caso a empresa precise de mais recursos, ela terá que recorrer a outros meios, como, por exemplo, a emissão de debêntures.
E quais são as vantagens e os riscos, né? As principais vantagens de se investir no mercado de ações são os dividendos. Os dividendos, eles sem dúvida representam aí uma vantagem de se investir em ações preferenciais. Afinal, eles são uma espécie de pagamento, né, ao acionista que pode transferir o dinheiro para sua conta no banco ou reinvestir na empresa. Em caso de reinvestimento, o acionista ele consegue aumentar a sua posição aí na próxima divisão de proventos. Então, o valor recebido será ainda maior. Poder de voto. As ações ordinárias trazem consigo o poder de voto, e essa é uma vantagem para os investidores que querem fazer parte das tomadas de decisões e do futuro da empresa. Variações. As oscilações do mercado, elas podem ser vistas como um risco ou como uma vantagem. E isso porque quando as ações elas estão em baixa, o recomendado é você investir. Por outro lado, quando as ações estão em alta, é legal vender. O lucro vem, né, com a diferença aí de preço entre a compra e a venda de ações. Em resumo, a variação de mercado ela pode ser uma oportunidade de investir em ações de empresas que você acredita na futura valorização. Porém, pode representar uma perda se você optar por vender na baixa. E existe também a liquidez. Liquidez é a facilidade com que o investidor consegue vender um ativo e fazer o resgate do dinheiro investido. O risco de liquidez é a dificuldade de venda que o ativo pode ter. Ou seja, você quer vender uma ação, mas ninguém quer comprar. E nós temos também o desempenho da empresa, né? Por fim, existe ainda o risco da empresa que você investiu ela apresente um desempenho ruim ou pior, que ela vá até mesmo à falência. E em ambas as situações, os preços das ações elas podem cair e você sair aí no prejuízo. Portanto, é importante que você analise nitidamente, né, a empresa antes de você investir. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, pode deixar no comentário aqui, logo abaixo, que eu terei o maior prazer em responder. E é claro, se você gostou de assistir esse vídeo, eu peço para que você deixe o seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo.